Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, então vamos fazer um resuminho, né, para facilitar o entendimento das medidas que o governo tem feito, né, o que já é regra e não é especulação, e o que a gente tem já publicado. A gente separou algumas pautas aí, né, alguns assuntos para a gente tentar deixar um pouco mais simples assim. Então, começando pela prorrogação do Simples Nacional, acho que é legal a gente comentar que inicialmente a gente teve a prorrogação, né, da parte federal, e aí demorou um pouquinho, quase uma semana, não sei quantos dias certamente, para o município e o estado se manifestar. Muita gente confunde, né? Acha que o DAS é um imposto totalmente diferente, mas ele é, na verdade, a junção de todos, né, os impostos comuns que a gente tem, só que cada um, né, numa proporção inferior ao regular, ao normal dos outros regimes. Então, aconteceu a prorrogação, primeiramente da parte federal, né, colocando as competências março, abril e maio para começar a ser recolhido em outubro, novembro e dezembro. E aí, na semana passada, o Estado e o município se manifestou. Só que o vencimento dessa parte está diferente. Então, os vencimentos são julho, agosto, setembro, com a parte do DAS, que é referente Estado e municípios, e a parte federal ficou lá para outubro, novembro e dezembro. Então, isso pode dar uma confusão aí um pouquinho para o pessoal interpretar e sentir, né, no caixa o alívio que o governo está propondo. Identificar em que momentos isso aconteceu. Na primeira prorrogação, que são dos impostos federais, aconteceu através da Resolução 152, no dia 18 de março. E depois, através da 154, no dia 3 de abril, é que prorrogaram também a parte dos estados e municípios. Ok? Essa notícia a gente está atualizando agora, né? Via blog, para o mailing inteiro também. Já soltamos agora, faz alguns minutos. E aí traz como ficou o quadro final lá das datas de vencimento, né? O que é estadual e municipal a partir de julho, que o Igor falou, e os federais a partir de outubro. Então, o pessoal já tem essa informação também no blog e por e-mail agora. E também pelo WhatsApp, que também está saindo via WhatsApp agora. Ainda dentro do assunto aí, na Resolução 154 fala do recolhimento dos MEIs, microempreendedor individual, que tem um prazo maior, né? Março vence em outubro, abril vence em novembro e maio em dezembro. Então, é importante não confundir. Tem as empresas, né, do Simples, e tem os microempreendedores individuais. Esse tipo de assunto tratado junto pode gerar confusão na hora do cliente recolher o imposto. A lição de casa aí, a operacionalizar isso vai ficar na nossa responsabilidade, né? Separar isso tudo, que era uma guia, viram duas, né? Mas, enfim, o cliente vai receber nas datas para pagamento sem multa e sem juros. Aí o próximo, né, o FGTS, acho que é mais tranquilo, né? O FGTS também teve uma prorrogação, e aí um pouquinho diferente da regra anterior que a gente já comentou aí, pro Simples, no caso. O FGTS, então, os tributos aí das mesmas competências, né? Março, abril e maio, eles têm a condição de fazer, né, prorrogar isso um pouco, só que é para um parcelamento que passa a ser recolhido a partir de julho, né? Então, para cair dentro do mesmo ano ainda. Então, eles vão dar esse fôlego, né? Nesses 3 meses, só que recolhe a guia que vence em junho, acredito que normal, e parcela de julho a dezembro, não é isso? São as 3 guias também, as mesmas competências. Isso. Aí tem uma lição de casa. Pode falar, Igor. Março, abril e maio também, né? Vou confirmar que a gente... É isso mesmo. Março, abril e maio. E tem uma lição de casa aí nossa também, né, da Juscom, que o Alexandre já está tratando, que é o envio de uma CFIP, né?
informando essa situação de parcelamento aí de cada contribuinte. O pessoal que quiser, sempre esses parcelamentos o pessoal precisa acionar para a gente comunicar direitinho lá e não vir a guia normal, né? O pessoal precisa sempre sinalizar, senão vai seguir o corriqueiro, né? O regular. A gente precisa comunicar o órgão e fazer o ajuste dessas guias todas aí. Para ter a comunicação por parte do pessoal que deseja aderir, né? Independente da ferramenta, pode responder o e-mail que vem com a notícia, pode ser via WhatsApp agora também, né? Ou até mesmo entrar em contato, senão mais estão todos disponíveis, então, de algum jeito para a gente poder ter o controle. É isso. Uhum. Tá, então, desse ponto, vocês, alguma coisa para comentar? Esse talvez seja o mais antigo, né? Dos assuntos. Esse é o primeiro. Sim, esse é o primeiro. Acho que foi o primeiro movimento do governo, foi esse daí. Exato, que veio junto com a antecipação de férias individual, uma pré-formatação do home office, né? Por algumas medidas, tem a matéria completa no blog também e foi enviada por e-mail. Fala de banco de horas, tem uma série de assuntos lá. Foi a medida provisória 927. Isso. Dada a urgência aí, os prazos regulamentares que tinham anteriormente foram todos reduzidos para um aviso em até 48 horas, né? Tanto para mudar a forma de trabalho do colaborador para home office, ou para antecipação de férias, né? Férias coletivas também tem uma particularidade nesse tema, que ela pode ser dada parcialmente, inclusive pode ser fracionada dentro de um próprio departamento. Uma parte sai de férias coletivas, depois que volta, a outra sai, para poder equilibrar a execução do trabalho. Tem o banco de horas também, né, que foi tratado nessa medida. Ficou autorizada a interrupção das atividades pelo empregador e a criação de um regime especial de compensação. Então, cada caso é um caso, né? Tendo banco de horas, precisa procurar a nossa área trabalhista para uma orientação adequada de como melhor agir nesse assunto. A parte trabalhista é o mais impactado aí. E tem mais detalhes, né? Então, já que você estava comentando, né, dessa questão, que eles já haviam publicado algum ajuste lá atrás, só que agora a gente teve, né, a formalização da redução de jornada e suspensão, né, dependendo do caso de cada empresa e do tipo de negócio. Então, acho que a gente podia passar por todos os temas já do que envolve a área trabalhista e já vai comentando, né? Não sei o que vocês acham. Então, da redução da jornada de trabalho, enfim, né, da suspensão ou redução, eles colocaram algumas questões aqui, né, que a gente pode fazer isso, né, com uma redução de 25%, 50% ou 70%, esse período, né, que tá de conhecimento de todo mundo aí, do estado de calamidade, né, e só que nesse período fica o emprego do pessoal fica assegurado e o retorno, né, numa situação regular aí também é a partir da comunicação do governo aí de que finalizou, né, esse tempo aí de calamidade. Então tem essa opção de redução ou a própria suspensão. Tem um detalhe que eles colocaram lá, que de forma individual a gente pode fazer, né, a redução, a suspensão para salários inferiores a 3.135 ou os portadores de diploma de nível superior que percebam um salário aí mensal igual ou superior a 12.000. Tem essa questão específica para ser observada quando o pessoal for avaliar, né, o caso a caso de cada empresa. Aí tem aqui essa questão da suspensão do contrato de trabalho, né? E o pessoal fica ainda com o emprego assegurado.
pode ser feita pelo prazo de 60 dias, nesse caso, né? Que pode ser fracionado em até 2 períodos de 30 dias. E aqui o que eu estava vendo também de importante é que o pessoal vai poder, na mesma proporção da redução ou suspensão, receber o benefício do governo. Então, se a pessoa tiver redução nesse período de calamidade, ela pode receber lá o benefício emergencial para poder segurar as pontas nesse período também. E aí, o benefício, ele é ponderado pelo valor que essa pessoa teria de seguro-desemprego. Então, aí tem que avaliar todo esse cenário aí, junto com o pessoal lá da área trabalhista também. No caso, tanto de um como de outro, para não travar muito o processo, que a gente tem feito lá, a gente já tem 2 documentos padronizados lá para compartilhar com os clientes e está lá no blog já disponível também para o pessoal, que se optar pela redução, lá ele já tem o texto básico, ele só vai preencher com os dados dos colaboradores que for por aquela regra, né? E no caso da suspensão também a mesma coisa, e aí ajuda a gente a dar mais rapidez nisso, porque, né, algumas empresas têm um volume razoável de colaboradores e isso vai ajudar eles a documentar tudo isso. Não sei o que mais que a gente pode comentar aqui que está gerando bastante... Eles colocaram uma trava dependendo do faturamento anual da empresa no ano de 2019. 4.800.000, né? Isso. Quem faturou até 4.800.000, o governo vai arcar com 100% dessa redução, dependendo aí do percentual. E a empresa que fatura acima de 4.800.000, o governo compromete com 70% do valor e a empresa entraria com os 30% para completar o poder aquisitivo do colaborador. Isso é um ponto importante também aí nessa medida. No caso da suspensão, né? Isso. Lembrando que o teto do seguro está em 1.813. Se for nesse exemplo que o Igor deu, que é 25%, o seguro é 453. Só para ficar claro qual que é o valor. Boa observação. Que nem o Igor falou, lembrando também que no material que a gente disponibilizou tem lá os 2 termos para baixar, para dar celeridade no processo. Para as empresas que têm um volume alto, né? A gente precisa que pelo menos venha até pré-preenchido para alinhar antes com o pessoal do DP, né? Mas a operacionalização disso a gente vai precisar da ajuda por conta do volume, né? Então, tem lá os 2 links, tanto no blog como no e-mail, para poder fazer o download dos termos, né? O aditivo de redução e o de suspensão também. Aí tem, né, como fica assegurado o emprego do pessoal, se a empresa adotar, né, uma das medidas aí, por redução ou suspensão nesse período, tem as multas, né? Então, o governo já instituiu as multas para cada caso, para os 25% a 50%, dos 50% a 60%, e dos 70%, né? A partir de 70% já é 100%. Você inclui na multa da rescisão do contrato 100% do salário que o empregado tinha direito. Aí dá avaliar isso também, né? Porque às vezes a empresa pode precisar de desligar alguém na retomada, né? Principalmente varejo, etc. Às vezes é melhor já mexer no quadro de cara e não adotar nenhuma medida, às vezes é melhor adotar as medidas. Então, cada caso é um caso. O Ale tem recebido bastante contato lá na área trabalhista. Inicialmente, antes de publicar essas regras para redução e suspensão, o pessoal estava adotando bastante férias, né? Aí entra na outra questão lá. E mesmo que o pessoal ainda não tem período aquisitivo, já liberar o pessoal para gozo de férias por conta de alguma forma reduzir o passivo da empresa sem né, nenhum prejuízo aí nessa fase que o pessoal fica
na cortina de fumaça. Então, foi, acho que um grande volume das empresas que já se movimentaram antes da publicação da 936 já foi nesse sentido. Muita gente de férias por conta da condição, né, de poder colocar as pessoas de férias independente do quanto elas já tinham de direito. E aí depois abate, enfim, né? Mais adiante abate. Que talvez a Andrea possa trazer mais detalhes, que é aquele crédito pré-determinado que o governo abriu final da semana retrasada, né, Andrea? Isso. Na verdade, o BNDES criou 5 medidas emergenciais para ajudar no combate, né? A primeira foi o crédito na folha de pagamento de pequenas e médias empresas, que financia até 2 salários mínimos por empregado por 2 meses. As empresas têm que ter um faturamento anual, para se enquadrar, né, entre 360 e 10 milhões, e apenas para o pagamento da folha de pagamento, esse crédito. O financiamento é limitado a 2 salários mínimos, que é 2.090 por empregado, permanecendo o restante se houver a cargo da empresa. E esses recursos são depositados diretamente na conta do trabalhador. Em contrapartida, a empresa não pode não pode demitir ninguém se pegar durante 2 meses, não pode demitir ninguém durante esses 2 meses. Seja vinculado ao crédito, né? É vinculado ao crédito. E a taxa pré-fixada é de 3,75 ao ano. É bem baixa. Com um prazo de 30 meses para pagamento e com carência de 6 meses na cobrança dos juros. Só que o problema dessa linha é que os bancos ainda não... Está em construção essa linha. Quando você liga no BNDES ou nos bancos, ela está em construção. Eles falam que ainda está em construção. Então, previsão não está liberada ainda. De abril, né? Para eles normalizarem. Isso, exatamente. É importante também que o pessoal perguntou muito, os clientes procuraram muito a gente para perguntar a respeito disso. É um fundo com valor específico, né? Na hora que ele acabar, acabou. Né? Pelo menos a princípio foi isso que foi divulgado. Não tem canal, né? A gente tentou mapear aí o canal que seria disponibilizado, mas ainda não está muito alinhado, né? Parece que vai ser via banco, onde tem o vínculo da folha, né, André? Sim. Mas não... Eles parece que vão liberar o Banco Itaú, Santander e Bradesco, mas os bancos que... provavelmente é o banco que tiver a linha de conta salário, que é que vai liberar o crédito. Direto, né? Cai na conta do pessoal sem transitar pela empresa. Isso, exatamente. Aí, se o salário da pessoa for maior do que o que eles estão, aí a empresa acaba arcando com o salário. Acho que até 2 salários mínimos, né? Até 2 salários, isso. Se o salário for maior, a empresa arca. E uma outra medida, né, eu acredito que foi uma tentativa aí de reduzir o repasse de crédito, né, para a praça, no geral, do governo, só que meio que não passou da intenção do governo em gerar um impacto positivo, o pessoal tem mais crédito, porque acho que os bancos nem se manifestaram, não tem canal de comunicação, não tem nada assim que direcione para poder o pessoal acessar um crédito para pessoa física, enfim, além da questão jurídica. Nessa fase aí de pandemia, eu não vi nem se isso já tem um texto formal já, mas... O BNDES lançou outras linhas de crédito. A do giro, que bastante clientes acabam confundindo essa especial com a do giro, que eles liberaram uma quantia para os bancos fazerem esse empréstimo com um juros, não chega a ser 3,75, mas um pouco melhor do que os bancos. E tem também uma opção de suspensão de pagamentos, amortizar financiamentos do BNDES. Eles estão suspendendo por 6 meses os financiamentos, joga para o final do contrato, que também acaba sendo uma ajuda para o empresário, né? Se tiver algum financiamento já no BNDES. A Caixa Econômica fez um movimento parecido também. Porque a Caixa
A Caixa acaba trabalhando junto com o BNDES nisso, né? Porque quando a gente vai fazer um financiamento do BNDES, faz pela Caixa, geralmente, né? Então, mas, assim, tem 3 meios de comunicações, a gente nos 3 meios, tá meio que congestionado. Então, por mais que eles lancem as linhas, ainda não está funcionando como deveria. Como estratégia, né? Eu acho que o empresário, como o Igor falou, né? Cada um tem que olhar qual é o seu cenário e tentar enxergar um pouco mais adiante, porque uma linha que você pode pegar te limita a não demitir pessoas. Isso pode te penalizar mais adiante se essas demissões ocorrerem. E existe essa linha que é um pouco, não é 3,75 ao ano. Você tem ideia de quanto seria, André? Tá assim, tá variando por banco, por tamanho da empresa, pequenas e médias empresas, mas pelo que eu vi, tá em média assim 12 a 15%, esse do giro. Tem alguns bancos que tá oferecendo como eles já têm aqueles que eles chamam de prateleira, sabe, uns produtos de prateleira, eles estão falando que está muito próximo do que o BNDES está oferecendo, mas nos 2 casos tem que ter garantia. Então, esse do giro mesmo tem que ser com garantia, como o dos bancos também. Garantia real. Isso. Garantia real, né? Imóvel. Um imóvel. Isso. Entendi. Então, cada caso vai ter que estudar aí Tem que estudar. Né, o teu cenário para dar o passo certo, né? Eu vejo aí, falando ainda sobre essa busca por recursos, um pouco de dificuldade de conseguir isso com os bancos privados, vamos dizer assim, né? E aí inclui também o Banco do Brasil. Os bancos, por ter uma rentabilidade muito baixa e um risco em cima dessa operação, e isso não foi algo impositivo pelo governo, os bancos têm a opção vai pesar um pouco aí nessa decisão e isso vai limitar bastante o acesso, né, via instituição bancária convencional. Como exemplo, as cooperativas que eu comentei, né, já tem aí uma certa resistência aí, em viabilizar essa ponte entre o dinheiro disponibilizado e o empregado. Na semana anterior ao início das movimentações dos bancos privados, né, teve aquele acordo com a Fenabram e o Banco Central para justamente liberar esses valores, né, tipo, irrigar de alternativas do mercado, né? Agora a gente ainda tem uma carência com relação a como uma linha de crédito que ajude a suplantar o caixa mesmo, né? Por enquanto a gente teve essas ações como se fosse um financiamento da folha de pagamento, né? E nada muito diferente, que o André falou, do que o BNDES já fazia. Agora vamos ver se mais para frente tem algum outro recurso, né? A gente está ligado para ver se tem alguma coisa nova. Ainda justifica um pouco, isso não está já rodando, porque é muito recente e tem todo um preparo aí de sistema, de cruzamento de dados, para poder liberar isso. Não é uma tarefa fácil. Então, isso leva um tempo, leva alguns dias mesmo para rodar. O que pode impulsionar isso um pouco e pressionar esses bancos que não teriam a obrigação é a cobrança dos correntistas, de quem tem uma convivência, uma movimentação centralizada nessas instituições por um longo período, tem todo o direito de reivindicar agora uma ajuda aí para viabilizar isso das instituições com quem tem o relacionamento. Acho que o banco está meio travado um pouco mesmo, não tem até chegar o benefício na ponta, né? Eu não vi ainda nada muito prático
do pessoal usar, além dessa questão aí, que eu também não sei como que vai funcionar bem, sem grandes ruídos, essa outra parte do governo cumprir com a folha das empresas, até 2 salários e tal. A parte prática disso funcionar ainda não está muito claro, assim, se não vai deixar depois uma série de demandas administrativas para sair correndo para resolver. Mas essa Vai parte só não empurrar o problema para frente, né? clareza. Porque aí depois para poder, né, organizar isso e constar no histórico do empregado, a parte contribuição, etc. Eu não sei se vai funcionar legal assim, né? Porque tudo está sendo muito rápido e aí sempre começa da publicação disso como regra e depois para que isso seja aplicável no dia a dia, né? Até desenvolver, até a parte de site e portais aí, tá tudo preparado para isso não gerar uma confusão. Normalmente tem um tempinho aí até funcionar. Demora. Porque Essa parte não tenho mais nenhum comentário. Na verdade, me veio 2 coisas de pautas já anteriores que eu queria comentar, reforçar um pouco, que né, eu acredito que do FGTS talvez não tenha ficado claro lá, mas enfim, só reforçando as competências de março, abril e maio, né? Então, o que vencer de abril até junho, que a gente vai parcelar, de julho até dezembro. Então, só reforçando isso. Da parte aqui, ó, trabalhista, a gente falou das férias por cima, né, que tem sido o mais adotado pelo pessoal. Tem um ponto lá que é a parte de 1/3 poder ser pago junto com o 13º. Então, aquela proporção de 1/3 de férias, né, quem aderir a essa dinâmica de antecipar as férias aí do pessoal, pode pagar aquele 1/3 de férias junto com o 13º no final do ano. Minha pauta, mas só para comentar isso. eu tinha anotado para voltar nisso também, foi eu que toquei no assunto de férias e não falei do 1/3, mas beleza. Eu acredito que abordamos, né, os pontos principais, mas ainda há tempo. Quer complementar, Andréia, Cauê? Não. Acho que desses assuntos era isso mesmo. Tem alguns outros ainda, né? Tem um que foge da parte empresarial, mas não do sócio, né? Que é o imposto de renda da pessoa física. Ele foi prorrogado para 30 de junho. O calendário de restituição não mudou, então ele deve acontecer em agosto mesmo. E a recomendação é que continuem com essa pauta em andamento, mesmo tendo prorrogado, porque quanto antes se entregar, né, mais cedo chega a restituição, quem tiver imposto a restituir. Quem não vai ter imposto a restituir, pode preparar a declaração com mais calma, né? A gente estava já com um prazo curto quando isso foi prorrogado, então temos aí 2 meses e pouco pela frente, mas isso passa rápido e com esse número de prorrogações que ocorreu até agora, né, nós teremos um segundo semestre bem diferente, bem tumultuado por conta desses acúmulos. Então, a recomendação é não deixar nada muito lá para frente, até porque imposto de renda pessoa física, o assunto terminou 31 de dezembro. Então, 4 meses já se passaram, quase, né? Tempo suficiente para reunir isso e fazer com calma e já tirar essa obrigação da frente e focar do prazo, né? Independente do prazo, e focar nas que foram prorrogadas. Uma outra recomendação também, que esse pacote de bondades aí que foi implementado pelo governo, ele não isenta a gente de pagamento de absolutamente nada, só leva isso para frente, né? Então, rever o fluxo de caixa para acomodar todos esses compromissos é muito importante. Não só os empréstimos que, porventura, recorram, mas os impostos também que sofreram prorrogação. Então, é importante ter isso em mente para não ter um outro problema lá na frente, né?
que a gente não sabe como é que a gente vai chegar no segundo semestre. Qual é a situação de mercado, de economia, de vendas, de faturamento. E ter Já tem isso alguns já estudos mapeado. falando em depressão econômica, né? A maior desde a última, que teve algumas décadas atrás. Já se fala bastante nisso. Em 29, o craque da Bolsa de Nova York foi um evento mundial como a gente está vendo agora. É isso. E esse assunto ainda em maio, porque se tudo o pessoal começar a respirar de novo, a ter operação normalizada a partir de finalzinho de maio, junho, começar a ter mais fluidez de caixa e tudo, aí não é hora da gente falar de imposto de renda, né? É melhor ter concluído antes para poder retomar as coisas, a normalidade aí. Então, Exato. é legal encerrar esse assunto até em maio, no máximo, né? Não deixar passar de maio para estar disponível para o mercado se as coisas reagirem um pouco melhor. Nós, né, a decisão que a gente tomou na Juscom foi de não adiar nada. A gente vai executar todo o trabalho, gerar todas as obrigações acessórias, mais algumas que foram criadas agora, né, para a gente seguir com o trabalho e atravessar esse tsunami de problemas e chegar lá na frente com as empresas que estão conosco em ordem, né, para poder retomar sem essas preocupações do passado. É um esforço muito grande da nossa parte, mas eu acho que vale a pena, né? Felizmente a gente conseguiu com êxito e com muita rapidez fazer uma virada e ter 100% da equipe trabalhando em home office. Então, isso não é nenhuma tentativa, é uma realidade nossa de conseguir concluir esse trabalho dentro dos prazos. Tem uma pauta ainda, né? A parte federal, a gente falou bastante aí do Simples, né? Tem a parte federal das contribuições lá. Vocês querem comentar alguma coisa ou a gente passa aqui pelo texto que a gente já tem, né, publicado lá no blog? Como vocês querem comentar esse tema, que eu acredito ser o último, né? Você fala da portaria 139, né, do dia 3 de abril, que o Guedes baixou, que fala sobre... Que é a prorrogação do PIS/COFINS e a parte patronal da Previdência, né? Só o pessoal não confundir com a parte que é retida do pessoal, continua normal. É a parte patronal que eles prorrogaram, né? Que eles vão fazer mais uma linha de alongar os vencimentos para poder ajudar as empresas aí. De novo, sem anistia, sem nada. É só jogar os impostos um pouquinho mais para frente. E são duas competências só, né? Abril e maio. Sim. Para pagamento em agosto e outubro. Ainda nesse assunto aí, que faz parte dessa guia de recolhimento da cota patronal aí do INSS, que é o Sistema S, né? Que também para essas competências teve uma redução de 50%. Não é um valor significativo, mas isso é uma redução de fato. É que dentro dos percentuais que compõem a parte patronal, que não é a retida do pessoal, dentro daquela parte que é a despesa da empresa, que vai variar de 25% a 28%, dependendo da atividade, né, da categoria, aqueles 5%, 6%, exatamente, que são o grupo S lá, que aí o pessoal vai reduzir a contribuição para ajudar um pouquinho também. Então não dá um impacto. Em algumas empresas, eu imagino que na primeira, né, leitura ali, de repente achou que o impacto era grande, mas não é muito, né? Os 20% lá, em termos de imposto, está intacto, né? Tá intacto. Vai prorrogar um pouquinho. E aí esse grupo, né, Senai, SESC, aquele Sistema grupo, S, do Sistema S, da competência abril a junho, terá 50% de redução. Depois volta ao normal. Isso aí. Esse foi só o primeiro, né, Igor? Vamos ver, conforme forem evoluindo aí e as coisas forem sendo atualizadas, a gente faz mais momentos como esse, né? E tornar um hábito daqui para frente também.
Não só em momentos de crise. Não só em momentos de crise, mas aí a gente vai se organizando e aprendendo a fazer isso daqui mais, né? Para poder ir comunicando melhor. Aí para o pessoal ficar ligado no e-mail e no blog, e também as notícias vão chegar via WhatsApp agora também, da Juscom. Tá bom. Bom, era isso, pessoal, que a gente tinha para passar para vocês hoje, né? Um resumo bem superficial aí de tudo que está acontecendo, até para que isso aqui não ficasse algo muito cansativo. Os detalhes a gente pede para acionar a nossa equipe, o pessoal está atendendo os telefones, respondendo os e-mails, WhatsApp, está todo mundo ativo, né? Cada um na sua casa, em segurança. E contem conosco. Não vai ser fácil, mas a gente está aqui para ajudar, orientar, tirar dúvidas, te escutar para alguma dificuldade que você não saiba como resolver. Se não for da nossa alçada, certamente nós teremos um profissional que pode apoiar. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Abração, hein? Até mais. Obrigada. Beleza. Tchau, tchau. Tchau.